Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo então a este vídeo, a essa entrevista tão aguardada no canal do Estratégia Militares. Para você que não me conhece, meu nome é Ismael Santos, eu sou professor de matemática aqui do Estratégia e também um dos coordenadores, sargento da reserva do Exército Brasileiro, paraquedista militar, inclusive estou acompanhado não só do Nicolas, mas também do Eterno Herói aqui para brilhantar a nossa entrevista. Se apresenta, Nicolas. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas Lazarotto, eu tenho 20 anos e no início de 2020 eu iniciei minha trajetória aí nos estudos, estudando para a SpaceX e em 2022 eu consegui minha aprovação, é isso. Excepcional. Começando então a nossa tão aguardada entrevista, né? Perceba que eu fui empurrando a sua entrevista pro final, às vésperas de você partir para a SpaceX. A gente encaixou aqui e é um prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Eu que tive ao seu lado, não só de trabalho, mas também como professor, pude auxiliar, ajudar. Então está sendo um prazer imenso entrar para a história, fazer essa entrevista aqui, a sua última entrevista como paisano, né, como civil. Então, Nicolas, primeira pergunta que eu queria fazer é: o que você está sentindo no seu coração neste exato momento? Qual é o sentimento depois de você olhar para trás e perceber que, depois de tantos concursos, não só da SpaceX, mas de outros, né, que você inclusive decidiu não ir para continuar com foco exclusivamente na SpaceX, qual é essa sensação que você está sentindo agora, sei lá, 5, 4 dias de você partir para Campinas? Então, demora um pouco para cair a ficha, né? Depois que eu corrigi a prova lá no dia seguinte da prova da SpaceX, é um momento meio eufórico, quando você lembra de todos os momentos que você já tinha passado por aquilo ali, de corrigir a prova e não ter dado certo, então demora um tempo para cair a ficha. Eu acho que só vai cair a ficha mesmo quando eu estiver lá nas portas da SpaceX, eu acho que vai ser um choque assim, mas o sentimento hoje é muito gratificante de ter passado por toda essa trajetória, essa jornada e conseguido chegar até aqui. Como você comentou, né, eu cheguei a passar em outras provas e foi de decisões difíceis não ir para outras instituições para continuar estudando para a SpaceX, então eu acho que a sensação é de gratidão, assim, por ter persistido e chegado até aqui. Legal. Eu não sei se você tem noção do quanto você impacta a vida dos alunos. Não só com o seu canal, né, mas também com a sua trajetória. De você mostrar que você não é um gênio, mas mostrar que a persistência leva ao êxito, né? Então eu queria pedir a você que está assistindo, que deixe aqui nos comentários uma mensagem de colocar entre aspas aí, agradecimento de como o Nicolas te ajudou durante toda essa trajetória, 3, 4 anos, dele mostrando as suas derrotas, vitórias parciais, e agora com a vitória da SpaceX. Então deixa nos comentários aqui como o Nicolas te ajudou durante essa trajetória. Você ajuda não só os alunos, mas também os professores, em especial dos Estratégia Militares, tá? Então você é inspiração não só para eles, mas para todos nós. E eu queria aqui, então, aproveitar esse gancho de inspiração e perguntar o que te inspirou a seguir a carreira militar. Você não nasceu em Santos, mas morou boa parte da vida em Santos. Faz parte da cidade, do estado de São Paulo, né? A cidade que faz parte do estado de São Paulo, que não tem uma característica muito voltada para a área militar. Da onde veio essa inspiração de carreira militar e Exército Brasileiro, e não Força Aérea ou Marinha do Brasil? Antes eu queria agradecer as palavras aí, né, e falar que vocês também foram um motivo de inspiração para mim ao longo da trajetória e as pessoas que me acompanharam também. Todas as vezes que eu fui aprovado na SpaceX e o pessoal comentava, continua, vai dar certo, isso me dava muito mais força para continuar. Então, eu espero ter ajudado muita gente, mas essas todas as pessoas também me ajudaram muito ao longo da preparação. Agora, sobre de onde surgiu essa ideia de ir para a carreira militar e especificamente para o Exército, então, é até uma história que eu comentei pouco assim durante a trajetória, porque quase ninguém perguntou assim, sabe, como é que surgiu essa ideia. Surgiu de uma forma bem diferente. Eu tava passeando no YouTube ali com meus 12, 13 anos e começou a aparecer vídeo de alguns recrutas, alguns soldados que foram recrutas contando as histórias da caserna enquanto recrutas, né? Sim. E eu achava legal as histórias. E como desde pequeno eu nunca tive uma pretensão de ser alguma coisa, quero ser médico, quero ser advogado, eu nunca pensei em nada, eu pensei, eu acho que eu vou fazer um ano de serviço militar obrigatório
por ter história para contar, e daí eu penso, esse um ano eu vou estar remunerado e vou pensar o que eu quero da minha vida, né? Então essa foi a ideia inicial. Aí quando eu contei isso pro meu pai, ele falou que dava para você fazer prova para entrar em instituições militares e não desenvolver o mesmo serviço que um recruta faria ali ao longo do período que ele vai estar no exército. Então dava para você fazer prova e entrar numa patente melhor. Eu não conhecia direito isso, mas ele me contou assim, eu falei, ah, legal, pode ser, mas foi só uma ideia assim, só algo que ele contou. Depois de um tempo, a minha irmã, ela falou que queria ser médica do exército, assim, do nada, foi uma coisa meio do nada. E acabou que ela viu um cursinho presencial lá na Baixada Santista e foi lá olhar pra ver como é que era. Eu acabei indo junto, assim. Acabou que o cursinho, ainda já até um comentário a mais, nem era um cursinho mesmo, assim, focado nas provas. Sim. Era aqueles cursinhos que bota o pessoal pra fazer ordem Ah, unida, sei. bota o pessoal pra fazer flexão. Aí acabou que eu fiquei lá e ela não. Só que aquilo, eu nem estudava direito, porque era uma vez por semana o cursinho, então de sábado eu ia lá, ficava umas 2 horas, e metade do tempo a gente ficava fazendo flexão, sabe? Era mais aquele negócio de alimentar a vontade de ser militar um dia. Sim. Então foi basicamente assim que eu conheci e assim que eu conheci as carreiras específicas. Quando meu pai me contou, eu só sabia que daria para fazer alguma prova para entrar para ser militar, mas eu não fazia ideia de quais provas seriam. Quando eu entrei nesse cursinho que eu comecei a ver que existiam algumas provas. E a primeira que eu conheci foi a prova da SpaceX. Ah, Aí entendi. acabou que eu escolhi ela. Eu só fui conhecer as outras provas mesmo quando eu já estava estudando aí em casa, com estratégia, e as pessoas do meu canal foram comentando, ah, vou estudar para AFA, vou estudar para ESA. Eu falei, pô, que prova é essa? E daí eu fui conhecer depois. Então assim, quando eu decidi que eu queria SpaceX, que foi lá com meus 13 anos assim, eu nem estudava ainda, não estudava para nada, mas foi só por uma coincidência do destino de eu acabar indo com a minha irmã num cursinho que ela queria fazer e acabar conhecendo a carreira assim. Então foi basicamente assim que eu tive a ideia de começar a estudar, mas eu só comecei efetivamente a estudar em 2020, né, no meu terceiro ano do ensino médio. Perfeito. E quando você decidiu a estudar, qual foi o impacto que o seu histórico escolar trouxe para você? Era um bom aluno? Não era um bom aluno? O baque foi muito grande, mas conseguiu conciliar? Como é que foi esse start aí para a preparação para as carreiras militares? Isso é muito legal de comentar, né? Às vezes as pessoas, sei lá, olham hoje as minhas notas nas provas e acham que esse cara sempre foi sensacional, sempre foi bem nas provas, mas não, quando eu comecei a estudar, eu era péssimo, assim, em tudo, especificamente nas exatas, eu odiava matemática, odiava física, e hoje as partes que eu mais Ai, gosto que eu são mais matemática e gosto. física, mas eu odiava, assim, com muita força, sabe? Sempre ia mal na escola, já fiquei de recuperação diversas vezes em matemática, em física, já fiquei de recuperação em história, que é a única matéria que eu sempre gostei, mas eu não era muito de estudar mesmo. Então, assim, no início foi difícil por eu nunca ter estudado. Só que uma coisa que aconteceu, que me fez, assim, desenvolver a vontade de, pô, eu acho que eu tenho que estudar, foi no meu segundo ano do ensino médio. Eu, desde sempre, estudei em uma escola boa, só que, como eu disse, eu não era um bom aluno. Eu sentava no fundão, bagunçava, então eu não aproveitei essa escola boa que eu estudei. Quando me mudei de cidade, saí lá do Guarujá para São Vicente, isso em 2018, eu entrei numa instituição pública, numa escola pública. Quando, no primeiro dia de aula, assim, eu percebi a diferença da escola que eu estudava para aquela escola que eu entrei, aquela escola estadual. Quando eu entrei lá e vi a diferença, eu falei, se eu não fizer por mim mesmo, com certeza não vai dar. E foi até um pouco de arrependimento, porque eu meio que joguei fora uma A oportunidade que eu oportunidade, tive sim, com quando, certeza. assim, ao longo da minha trajetória escolar, de ter estudado, mas não estudei. Então, depois disso, foi o estalo no meu segundo ensino médio, de eu perceber que eu ia ter que começar a estudar, ia ter que fazer por mim. E no terceiro ano, aí eu realmente comecei a estudar mesmo. O pessoal começou a ter aquela pegada mais de vestibular, tal, eu comecei a acompanhar, até porque no meu primeiro ano foi o ano que entrou a pandemia, então eu meio que fiquei em casa, mas comecei nessa trajetória de estudo, e em 2021 que eu comecei mesmo para a SpaceX. Mas em 2020 eu já comecei a estudar, pegando bastante matemática, física, mas foi mais ou menos assim essa trajetória de início. A sua conclusão do ensino médio foi no colégio público, então? Então, não. Eu entrei no colégio público, fiquei lá no ano de 2018, que foi o ano que eu me mudei para São Vicente, e no ano de 2019 eu consegui voltar para a escola que eu estudava antes. Só que não a mesma, não no Guarujá, Ah, na tá. cidade de São Tá, Vicente, outra mas para a unidade, mesma sim. instituição, outra unidade. Entendi. Aí eu consegui finalizar o ano lá, só que acabou que no terceiro ano do ensino médio foi online. Então, meio que eu estudei, tipo, pelo YouTube, sabe, assim, com os meus amigos. Foi um pouco conturbado, mas acabou que eu consegui voltar para a escola que eu estudava assim, aí já dando mais valor, né, porque eu já tinha passado por uma experiência não tão Sim. boa na escola pública, né. Entendi. E quando você começou a estudar para a SpaceX, né, que você decidiu, bater o martelo e falou, é esse aqui o meu sonho, o meu objetivo, né? Qual foi a estratégia inicial que você traçou para que desse certo já no primeiro ano?
No começo eu não tive muita estratégia para falar a verdade. Como eu não era um bom aluno, não estudava nada, eu sabia que eu tinha que começar tudo desde o começo. Então a minha estratégia foi basicamente iniciar desde o começo. Então matemática, eu comecei lá do começo mesmo, adição, Aham, subtração, aham. desde o comecinho. Assim, eu não vou falar que eu não sabia somar. Eu sabia somar, sabia subtrair, sabia fazer as operações básicas. Mas, por exemplo, eu não sabia somar fração. Passando as operações básicas, eu já não sabia mexer direito. Sim. Eu até poderia, sei lá, se me desse uma equação no primeiro grau, eu poderia resolver por já ter visto em algum lugar, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, sabe? Quando eu comecei, o que eu pensei foi, eu vou fazer a base muito bem estruturada de todas as matérias para conseguir me alavancar melhor. Então, em 2020, que foi o ano que eu comecei, que eu tive que ficar em casa, tal, foi bem louco assim o ano. Eu basicamente fiz uma base boa em todas as matérias. Então, matemática, eu estudei bastante a base, eu não cheguei a fechar o edital, de nenhuma matéria na realidade, mas em matemática principalmente. Cheguei na prova da SpaceX, não tinha visto complexo, não tinha visto polinômios, mas não tinha visto geometria analítica, mas a base ali eu tinha feito bem. Então, no ano seguinte foi muito mais fácil de continuar. Por 2020 eu basicamente ter focado em estudar as matérias que eu tinha mais dificuldade, que era matemática e física, desenvolvido amor por essas matérias, que me ajudou muito ao longo da trajetória, e estudar a base de todas elas. Foi basicamente isso. Muitos alunos que começam hoje a estudar têm essa dificuldade nas disciplinas, não só em exatas, mas em outras, mais em exatas, né, mas em outras também. Então, veja que é natural o cara decidir estudar para as carreiras militares e perceber que, na verdade, ele mal sabe andar, né? É. Então, hoje em dia, eu vejo muitas perguntas no fórum, perguntas simples de pessoas que terminaram o ensino médio. Então, assim, se terminar o ensino médio, PA e PG tem que saber. No mínimo, pelo menos soma, né? Soma de N termos e tal. Então, assim, realmente os alunos têm muita dificuldade e acaba não sendo, quer dizer, não pode ser, né? Não é que não acaba sendo, mas não pode ser um empecilho para desistir, né? Então, quando o cara começa a estudar, ele vai ter esse baque, ele precisa dar o seu máximo para que, se no primeiro ano não for, como não foi, mas no segundo ano você já tem uma base muito sólida, muito boa, né? E você consegue sim partir para a prova com um nível de competitividade bem maior, né? E uma coisa que me ajudou muito nesse início, mesmo eu sabendo que eu era muito ruim em todas as matérias, foi eu saber que eu poderia aprender as matérias mesmo sendo ruim. Isso me facilitou muito, principalmente nas exatas. Eu já tinha um histórico ruim nas exatas, na escola eu ficava de recuperação direto, mas eu sabia que eu conseguiria aprender se eu me dedicasse. E meio que abriu o meu coração assim, falar, pô, eu vou aprender, é melhor que eu aprenda tentando gostar do que aprenda odiando a matéria. Então, esse processo inicial de tentar ver algo que fosse aprazível, algo que fosse prazeroso em fazer a matemática, as exatas ali, foi o que me ajudou muito, porque acabou que eu comecei a gostar, depois que eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a gostar de matemática e de física, e o que, assim, sem dúvida, 90% das minhas notas em matemática e física vieram por conta de eu ter gostado da matéria assim, me incentivado a estudar mais e querer conhecer, aprender. Então, acho que se a pessoa tenta desenvolver um gosto por aquilo, fica muito mais Com fácil de certeza, levar a trajetória do que levar como um peso, sabe? com Então, certeza. é uma dica que eu daria para quem tá no Eu início. despertei a paixão por estudo e até hoje eu gosto de estudar. Sim. É prazeroso, de fato. Você, quando começou a estudar, você tinha amigos próximos, próximos que eu digo não em termos de distância, mas amigos contados que estavam também estudando, e você acabava se comparando com os resultados dele? Como é que era essa sensação de ver que estava atrás, ver que estava na frente? Como é que era isso aí? Então, no início, assim, eu não tinha ninguém que eu conhecia que estudava para alguma carreira militar. Tinha até pessoas que estudavam para vestibular, mas é muito diferente das provas militares. Então, para militares, eu fiquei um bom tempo como um lobo solitário, assim, sem conhecer ninguém para poder trocar ideia, falar sobre. Então, no começo, assim, foi bem difícil. Mas depois que as pessoas começaram a me conhecer do YouTube, o canal, eu entrei no Estratégia, comecei a ter acesso a mais pessoas que estudavam. Aí eu comecei a conversar com mais gente e algumas pessoas, assim, me mandavam, sei lá, mensagem no Instagram de alguma questão, a gente começava a trocar ideia de questão. Nos comentários do YouTube mesmo, eu postava uma resolução de questão lá e as pessoas começavam a comentar, a gente começava a trocar figurinha assim. Então, em geral, eu não tive nenhuma pessoa muito próxima que estudava para provas militares ao longo de toda a preparação, mas conhecendo mais as pessoas, acabou que eu conheci várias pessoas que estavam estudando também e a gente conseguiu se ajudar. Isso aconteceu principalmente agora em 2022, que aí tinha o grupo do Sobe do Estratégia, Sim, então sim. aí eu conheci mesmo pessoas que estavam estudando e conseguia mandar dúvida pro pessoal que estava estudando igual eu. Aham. Mas antes, assim, não tive muitas pessoas muito próximas de mim com um contato, assim, para estudar para concursos militares. Entendi. E da onde surgiu o time ali, a ideia de, poxa, vou estudar online, ao invés de presencial? Como é Então, que foi isso? assim, eu tinha a impressão, como eu sempre estudei em escola
presencialmente, né, eu tinha a impressão que eu nunca me adaptaria ao ensino online. Só que em 2020 eu basicamente fui forçado a estudar em Pela casa, né? escola em casa, né? Sim. Acabou que em 2020 eu não comecei a estudar com estratégia, né? Porque eu nem conhecia, na realidade, não conhecia cursinho nenhum. Eu acabei entrando em um outro cursinho, mas eu acabei não fazendo, porque eu acabei não me adaptando, não gostando assim, então eu acabei não fazendo. Então em 2020 foi bem assim, tentando pegar coisas pelo YouTube, a escola mandava algumas coisas, assim, eu tentava, sabe, fazer, mas foi bem difícil de levar em 2020, mas eu, assim, consegui pelo menos fazer uma base nas matérias. Em 2021, aí eu conheci o Estratégia, né? E o que me fez até entrar para o Estratégia foi ver as aulas lá no YouTube, elas estavam meio que abertas, várias aulas, então eu conseguia saber que eu não teria, não me arrependeria igual aconteceu da outra vez. Ah, Então, sim, sim. vendo as aulas lá no YouTube, isso me fez, me deixou mais tranquilo para acabar entrando no curso. Isso em 2021. E como em 2020 eu estava no terceiro ano do ensino médio, mesmo que à distância, o meu foco não estava 100% na SpaceX, porque acabava que tinha prova online da escola, essas coisas assim, então acabou que eu estudei bastante em 2020, mas não foi um estudo focado para SpaceX. Em 2021, quando eu conheci a estratégia, eu comecei a estudar para SpaceX mesmo, que daí foi um negócio mais direcionado, eu comecei a fazer simulado e tal. Então, assim, eu basicamente comecei a estudar mesmo para SpaceX em 2021 com o cursinho online. Agora, sobre a adaptação na forma online, no começo eu achei que eu não me adaptaria, mas depois eu, assim, adorei. Hoje eu acho que eu só estudaria, com certeza eu só estudaria por online, porque eu basicamente fazia o meu tempo e eu conseguia estudar muito tempo assim ao longo do dia, porque se eu tivesse que me deslocar para uma escola ou para algum cursinho, para pegar um ônibus ou pegar um táxi ou pegar uma bike, normalmente ia de bicicleta para a escola, então pegar a bicicleta, demorar meia hora para chegar na escola, e me tomaria muito tempo do que acordar, é basicamente exatamente isso. Eu acordava, sentava e começava a estudar. Era um negócio bem, eu meio que fazia o meu horário. Então, assim, atualmente, depois de meio que ser forçado a ficar em casa e estudar online, eu me adaptei muito bem e gosto muito de estudar online pelo fato de eu conseguir montar o estudo do jeito que eu acho melhor para mim e principalmente pelo fato de eu conseguir poupar o meu tempo de forma mais inteligente, né? Estudando, vendo videoaula mais rápido, Sim, mexendo sim. as coisas do jeito que eu quero, não Não ficar aquela assistindo coisa. tal parte, É, assistindo outra, não ficar aquela coisa adiantando. engessada da escola, do Sim. cursinho. Então, em geral, eu me adaptei muito bem ao cursinho online. Eu sempre converso com alunos, já até colegas de trabalho, e eu gosto de fazer a seguinte analogia. Eu não sei se você chegou a pegar essa época. Acredito que sim, mas eu peguei bastante. Eu usava muito orelhão para ligar, né? Cartãozinho de unidade, para ligar. E naquela época, nunca passou pela minha cabeça, ou dos colegas, dos pares ali, dos parentes, de que chegaria uma época que a gente não precisaria usar o orelhão, ia ser o WhatsApp, e que poderia mandar áudio, fazer videochamada e acabar isso. Fixo, por exemplo, não tem em casa, telefone fixo. Então, assim, naquela época, orelhão, caramba, fila para fazer ligação e tal. E hoje em dia, eu nem mais vejo orelhão na rua, nunca mais usei. Eu costumo fazer essa comparação com o online. O online chegou, quando chegou, a galera meio que resistiu, tá resistindo e tal, mas, cara, cada vez mais vai se tornar obsoleto ficar de forma presencial, porque o online te leva a um outro nível de preparação. Sim, depois de 2020, o online, assim, meio que revolucionou, né? Tipo, antes de 2020, eu olhava pro online... Deu um salto de 10 anos, né? Eu olhava pro online e falava, pô, acho que não funciona, sabe? Mas depois de 2020, assim, que meio que tudo ficou online, eu, assim, olho pro online e eu meio que deposito as minhas fichas no online, igual que você tá falando aí. Ou você se adapta, ou você não, ou vai ficar para trás. Ou você fica parado. Ou sim. você fica para trás, né? Hoje, se eu não quiser ficar com o WhatsApp, eu não vou conseguir fazer ligação. Sim, e a maioria das né? pessoas que estudam presencial também utilizam online para levar Sim, junto. sim, Então, sim. Normal. Aqui, então vamos lá. Online, estratégia, e começou a estudar nesse ano já 2021, sua segunda tentativa, né? Como é que foi para você pegar ânimo novamente de estudar tudo de novo, né? Ainda que você não tenha batido todo o edital, e a pressão talvez de família, ou até mesmo a pressão sua de falar, cara, tem que ser esse ano, porque mais um ano não sei se vai dar, não sei se eu vou conseguir, situação familiar, econômica, enfim. Como é que foi esse ano de 2021? Então, no início, como em 2020 eu basicamente estudei as bases, eu meio que comecei o edital de novo em 2021 porque eu não tinha avançado muito, assim. Eu podia até ter avançado um pouco, assim, visto algumas outras matérias, mas eu sabia que era melhor eu
ver tudo de novo, porque ia ser melhor pra mim eu fazer tudo direitinho do que ficar deixando buraco. Então, em 2021, eu foquei em fazer tudo digital. Comecei com estratégia lá pro final de janeiro, foi com volta às aulas do estratégia em 2021, né, no começo de 2021. Eu comecei a fazer o curso nessa época. Eu basicamente assistia as videoaulas, né, naquela época eu também era contra ficar lendo PDF, então eu basicamente assistia... Mais pra frente eu vou falar sobre o banco de questões, que nesse ano você não usou muito também, Não, né? eu acho que nem tinha ainda. Quando lançou, a gente lançou acho que Em julho, junho, aí de julho pra prova Aí você... tava perto, eu falei, deixa quieto. Aí eu fiquei só no extensivo mesmo, né? Basicamente foi assistir videoaula, né? Eu montei um cronogramazinho, e basicamente era assistir videoaula e fazer as questões do PDF. Então, basicamente, essa era a minha rotina. Como tinha muita questão no PDF, quando chegou o banco de questões, eu nem sabia como é que era, né? Se eu soubesse como é que era, eu teria pegado com certeza, né? Porque em 2022 a minha preparação foi quase de banco de questões, assim. Mas... Eu lembro de... Depois, só quebrando o raciocínio, pode mandar. Mas depois da prova de 2021, que a gente conversou, aí você, poxa... Aí eu acho que eu falei contigo aqui. Eu falei, pô, cara, banco de questões, cara. Não falei? Falou. Falei, cara, banco de questões, tem tudo lá separado, eu mostrei pra você, falei, pô, dá pra selecionar e tal. Aí você, pô, acho que eu vou pegar isso aí pra alavancar. E acho que você ficou, 2022 foi banco de questões. Foi banco, basicamente. Eu usava, tipo, o curso mesmo pra, por exemplo, combinatória, que é uma matéria que eu tinha dificuldade. Aí eu assisti todo o seu curso lá de combinatória em 2022. Só que funções, pô, eu já tinha visto funções muito bem em 2021, então não assisti as aulas. Eu basicamente fui pras questões. E o banco me ajudou porque eu conseguia separar o nível, separar qual matéria que eu queria e tal. Então isso me ajudou bastante pra revisão também. Eu ia lá, selecionava várias questões. Por exemplo, as questões da ESA pra revisar humanas, elas são muito boas, porque você coloca lá, são curtinha, você vai só fazendo uma seguida da outra. Sim, revisa bem rápido. Então eu consegui, assim, performar de forma muito melhor isso em 2022. Mas em 2021, só voltando um pouco, foi basicamente assistir as videoaulas e fazer os PDFs. Fazia os simulados, né? Todo final de semana eu fazia simulado. Quando eu comprei o curso em 2021, eu tive acesso aos simulados de 2020 também. Correto. Então, eu basicamente conseguia fazer todo final de semana simulado, porque eu pegava do ano anterior e ia juntando com os simulados atuais, né? Então, basicamente, foi esse 2021. E chegando no final de 2021, eu tinha muita convicção que eu seria aprovado. Porque eu comecei a fazer as provas anteriores, ali no mês antes da SpaceX, e, assim, eu acho que se teve, foi uma, duas provas que eu acertei menos de 80% das provas anteriores. Aí sabe que a SpaceX, em geral, vem aumentando o nível, então não é uma regra tão boa, mas 80% das provas anteriores assim, é quase... 75 estaria dentro, Você 76... tá muito assim, tá no caminho, sabe? Tá no caminho. Então eu ficava, pô, eu acho que vai ser esse ano. As partes de física, por exemplo, eu acho que se eu não gabaritava as questões de física nas provas anteriores, eu errava uma questão, isso em 2021. Então eu falei, pô, vai dar certo, vai dar certo. E em 2021 também foi quando o meu canal começou a ter mais gente, né? Depois da prova de 2020, que eu fui reprovado, postei o vídeo sendo reprovado, mais gente começou a acompanhar, então 2021 foi o ano que o pessoal começou a me acompanhar mais. E com uma galera incentivando, o pessoal às vezes, assim, se comparando, mas não de forma ruim, mas se comparando falando, pô, eu quero chegar no seu nível, porque nesse período eu tava sendo aprovado em outras provas. Em 2021 eu fui aprovado na IAR, fui aprovado no Barro Branco, acabei sendo aprovado na ESA, então acabei sendo aprovado em provas. EFON acho que também, né? Na EFON. Então isso me dava mais confiança, assim, pra fazer a SpaceX. Então todo mundo tava confiante, eu e as pessoas que me assistiam, sabe? Mas quando eu cheguei na prova lá e tomei o baque de não ser aprovado, né? E o baque, ele veio tanto no dia da prova, porque fazendo a prova eu senti que tava... assim, não tava como eu pensei que estaria, sabe? Eu não senti fazendo igual eu fazia simulado, por exemplo. E quando eu corrigi, também deu esse baque. É lógico que quando a gente vai corrigir a prova, a gente espera o melhor, mesmo que a gente não tenha certeza. Você corrigiu com o gabarito preliminar da SpaceX. Então, eu fiquei meio assim... O primeiro dia... eu não corrigi porque eu não queria chegar no segundo dia abalado. No segundo dia, eu fiquei assim, será que eu corrijo, será que eu não corrijo? Aí eu meio que olhava algumas matérias assim, falava, não vou corrigir, e deixava pro dia seguinte para esperar o gabarito oficial, só pra, sei lá, pra ficar mais definitivo assim. Eu não cheguei a corrigir a minha prova inteira antes de sair o gabarito da SpaceX mesmo, mas eu corrigi algumas partes dela assim, antes de sair o gabarito. Mas quando eu corrigi mesmo, assim, corrigindo lá, cheguei em 73 questões, né, que foi o que eu acertei em 2021, eu fiquei olhando assim, falei, pô, já era. Eu cheguei no meu pai e falei, paizão, vou ter que estudar mais um ano, não deu. E só um comentário também, no primeiro dia de prova, eu voltei, entrei no carro assim, e esse ano de 2021, eu já tinha um canal, já era maior assim, então meu pai ficava lá me gravando ao sair da prova. No primeiro dia, até isso no YouTube, eu saio da prova assim, maior de cabeça baixa assim, andando meio bolado assim, meio triste, né?
E aí eu chego nele e eu falo, pois não sei não. Sabe, isso tá gravado lá no YouTube. E no segundo dia eu saí até mais animado, porque acabou que eu consegui desenvolver mais no segundo dia. Deu uma compensada, né? Sim, mas Não acabou foi o suficiente. não dando certo do mesmo jeito. Então foi bem triste, né? Quando você é reprovado, parece... O pensamento que vem na cabeça é que parece que só não dá certo com você, sabe? Você vê as outras pessoas sendo aprovadas, mas com você não dá certo. Então, foi esse basicamente o que ficou na minha cabeça. Teve um porém a mais também, que eu fiquei naquela dúvida se eu seria aprovado ou não, né? De começo eu falei, putz, já era, porque eu vi 73 na nota de corte no ano anterior. Tinha sido, sei lá, 76, por aí, tinha sido maior. Então eu falei, não vai dar não. Mas depois eu fiquei, vai, não vai. Foi quase. Aí, em fevereiro, eu fiquei bem triste de novo, porque eu vi que não ia ser chamado. E eu fiquei sem estudar de setembro. Essa seria uma pergunta agora que eu ia fazer. De setembro até fevereiro. Você ficou na esperança de... Assim, eu não fiquei parado totalmente, porque eu acabei fazendo várias provas nesse meio tempo. Então, eu acabei fazendo vestibular e algumas provas EAR. Então, eu não fiquei parado. Porém, eu não fiquei estudando, não sentava e ficava estudando. Então, pra voltar também, eu fiquei bem triste, assim, putz, será que vai dar? Eu fiquei 5 meses aí meio parado, será que eu perdi tudo que eu sabia? Foi basicamente isso, assim. Em fevereiro, eu postei um vídeo no YouTube até falando que eu ia voltar a estudar para SpaceX, mas ia abrir um pouco mais minha cabeça, fazer outras provas também, pensar em outras carreiras, se eu não conseguisse passar na SpaceX, né? Então, até no começo do ano de 2022, eu estudei muito mais matemática e física do que nos anos anteriores, porque a maioria das provas, o que mais pesa é matemática e física, para ir melhor na AFA, para tentar ir melhor na EFON. Então, eu estudei muito mais matemática e física, no meio do ano ali, antes da prova da AFA, eu estudei muito mais matemática e física, e só mais pro meio do ano que eu foquei especificamente na prova da SpaceX. Mas foi difícil, obviamente, todos os anos foi difícil lidar com a reprovação, mesmo que, por exemplo, em 2020, a primeira vez que eu fiz a prova para valer em 2020, eu não tinha fechado o edital, não tinha nem visto geometria analítica. Pô, se eu chego para você e falo, não vi geometria analítica, você já vai ter uma ideia que é difícil você conseguir passar na prova sem ver geometria analítica, sem ver polinômios, sabe? Essas coisas mais básicas. Sim. Então, só que eu tinha esperança de ser aprovado. Passar por essas reprovações me deixou triste, mas eu falei, pô, eu vou continuar. E isso foi até legal, porque no YouTube mesmo, eu meio que fiz uma promessa lá, eu falei, eu só vou parar de fazer essa prova quando eu passar. E até quando eu fui aprovado agora em 2022, eu peguei esse take lá de 2020, deu falando, eu só paro de fazer essa prova quando eu passar. Então, assim, eu acho que foi difícil lidar com as reprovações, mas a persistência que fez eu conseguir chegar até aqui. Então, valeu a pena, valeu a pena. Uma pergunta com duas vertentes, né? Como é que era fazer os vídeos das suas reprovações na SpaceX? De você, porra, mais uma vez eu aqui no YouTube falando que não deu certo, que não sei o que não sei o que lá. Como é que era esse sentimento? Como é que você se preparava para isso? E a outra frente, a outra visão é como isso te dava gás para prosseguir. Então, vou até voltar um pouquinho mais para falar como é que surgiu essa história de YouTube. Às vezes a pessoa pode estar olhando e achar que, eu comecei a estudar, eu vou criar um canal no YouTube para divulgar meu estudo. Na realidade, eu tenho um canal no YouTube, assim, desde pequenininho, sei lá, quando eu tinha uns 10 anos, eu e meu irmão já fazia uns videozinhos pro YouTube, assim, fazendo brincadeira. Então, desde pequeno, eu sempre tive canal no YouTube. Lá em 2015, quando eu criei o meu canal atual, né, ele era de skate, era outra coisa totalmente diferente. Teu e-mail é skate, né? É skate. Então, meu canal era de skate, eu andava de skate, surfava, então era basicamente disso. E quando eu comecei a estudar em 2020, eu basicamente falei, pô, ou eu paro de fazer meus vídeos, porque os vídeos que eu fazia antes eu não ia mais fazer, de skate, vlog, essas coisas eu não ia mais fazer de qualquer jeito. Ou eu deixo meu canal de lado, isso acaba, ou eu adapto o meu canal à minha realidade atual, que é basicamente exercício, questão, matemática. Então, em 2020, eu comecei a trazer questão no canal. E foi até meio nada a ver, eu tinha uns 5 mil inscritos na época. Eu fazia vlog e do nada eu posto uma questão de matemática, assim, e é isso. E comecei a fazer questão de matemática, assim, e foi seguindo. Então, foi basicamente essa a gênese do meu canal como Nicolas Lazarotto, né? Eu basicamente fazendo vídeo de resolução de questão. E agora falando especificamente de como é que foi lidar com o meu canal, tanto para falar reprovação, quanto para motivação minha, né? Então, no começo, assim, as primeiras vezes que eu fiz a prova da SpaceX, em 2019, que foi a primeira vez que eu fiz, que eu não estudava ainda, só fiz por fazer mesmo, acertei 32 questões das 100, não tive muito problema de falar, porque eu não estudava. Na minha cabeça é basicamente, pô, eu não estudei a vida inteira. Se eu estudar, eu vou passar. E também não tinha a pressão do público que assistia, né? Galera, porque ninguém me conhecia, assim, era bem tranquilo. Então, eu postei lá, e ainda no vídeo, se você for ver o meu primeiro vídeo da prova da SpaceX de 2019, no vídeo mesmo,
eu falo assim, a prova não parece ser difícil, não. Se eu estudar um pouquinho, eu acho que eu passo. Eu já vi essas coisas. Eu lembro de ter visto essas coisas, aparecido essas coisas pra mim na escola, que eu nunca estudei, mas se eu estudar, eu tenho certeza que vai dar. Então eu tinha 2019, vou passar em 2022. Sim, eu tinha bastante convicção que em 2020 eu passaria, porque eu nunca estudei. Se eu começar a estudar, eu passo. Na minha cabeça era assim, né? Então, no vídeo da SpaceX, o primeiro que tem no meu canal, é bem. Se você olhar lá, você até fala, cara, nem sabe do que tá falando. Tá perdido. Né? Tá perdidinho. Então, foi bem tranquilo de fazer esse vídeo. Mas depois, com um público já um pouco maior, pesava um pouco. Que, assim, mais em 2021 e 2022 tinha uma pressão, obviamente, de falar, putz, tá todo mundo esperando, sabe? Tá todo mundo esperando minha aprovação, torcendo por mim. Eu tinha muito medo de, por exemplo, uma pessoa ir pior nas outras provas do que eu ia, ver eu reprovando na SpaceX e falar, pô, se eu não sou aprovado nas outras provas, imagina na Faz SpaceX. essa regra de 3 aí, que não é direta, que não né? com certeza não. Eu tinha muito esse medo, então tinha uma pressão sim, mas eu tentava não ficar pensando muito nisso, porque não ia me ajudar e não ia também ajudar o pessoal que estava me assistindo, eu ficar me pressionando. Então eu tentava não pensar muito nisso. Na parte de falar reprovação. Uma coisa que eu acho que diferenciou o meu canal, assim, de qualquer outra coisa que tivesse no YouTube falando sobre prova, foi que eu sempre fui muito verdadeiro nas coisas de prova. Então, quando eu comecei e acertei 32 questões, obviamente eu não queria botar minha cara ali e falar, pô, acertei 32 questões da 100, olha como eu sou, não sei fazer nada. Mas eu falei, pô, se eu levar nesse caminho de falar a verdade sempre, falar quantas questões eu acertei, vai ser muito mais tranquilo do que eu querer mentir a minha nota ou falar que tava fácil, alguma coisa nesse sentido. Todas as vezes que eu fui reprovado e eu não queria falar que eu fui reprovado, assim, o meu sentimento era, pô, eu não quero, não é legal eu ficar falando, pô, fui reprovado mais um ano, galera, sabe, quebrar aquela expectativa do pessoal. Mas eu falei, não, eu sempre joguei assim, sempre falei, pô, não deu certo, não estudei, esse ano não rolou, então eu busquei sempre ser verdadeiro. Uma das vezes mais difíceis, tirando as provas da SpaceX, foi a prova da IAR, o CFS 2023.2, não, 2022.2, né, o segundo do ano de 2021. No início do ano eu tinha sido aprovado e no segundo do ano eu fui reprovado. Eu falei, mano, como é que eu vou chegar pro pessoal e falar que eu fui reprovado na segunda prova se na primeira eu fui aprovado? Então, eu sempre ficava com esse pensamento, mas eu falava, pô, o meu canal só se diferenciou dos demais por eu nunca ter colocado filtro, né? maquiado as coisas que acontecem. Então é isso, se eu reprovei, acontece, faz parte da trajetória. Então eu acho que foi basicamente isso. Eu falar, vou postar, mesmo que eu esteja triste aqui, eu vou postar. Vou até fazer um comentário sobre a minha última reprovação na SpaceX, né, 2021. O dia que eu fui reprovado foi o dia dos bailes, dos primeiros. Caramba, de pode crer. 2021, foi o dia do baile, e eu tava com o Fulcone... O resultado saiu no dia do baile. No dia do baile. E eu tava com o Fulcone visitando o ITA. Então eu tava lá com o Fulcone no ITA, aí ele falou, pô, saiu o resultado. Eu fui no banheiro assim, não voltei, né? Não voltei. Eu abri lá no banheiro o resultado e fiquei lá, comecei a chorar lá no banheiro. Caramba, cara. Então foi difícil de lidar. Aí a gente tava isso lá no ITA, né? Aí ia vir aqui pra São Paulo pra ir no baile. Aí eu no carro falei, pô, pai, pô, tô indo no baile dos aprovados e eu tô reprovado. Que eu vou falar, sabe? Aí ele falou, pô, faz o que você sempre fez. Fala a verdade. Fala que não deu, vamos esperar pelo melhor, né? Porque ainda tinha uma esperança. Mas não rolou. A gente parou lá o carro no meio do caminho pro Estratégia. Eu postei um vídeo falando, pô, galera, não rolou, não passou. Vida. Mas acabou que eu acho que toda essa odisseia das minhas aprovações aí, da minha trajetória, serviu de combustível. E respondendo agora a outra parte da sua pergunta, né? Sempre que eu era reprovado, impressionante como a maioria das mensagens eram de apoio, sabe? Pô, infelizmente não deu, tava todo mundo torcendo, mas vai dar certo, uma hora vai chegar. Então isso me ajudou demais, assim. Muitas pessoas me mandam mensagem falando que eu ajudei muitas pessoas ao longo da trajetória delas, né? Tive a oportunidade em muitas provas, conhecer muita gente que falava isso pra mim, pô, você me ajudou muito. Mas com certeza eu fui o que mais fui ajudado nessa história toda, porque sempre que eu pensava em desistir, eu pensava, pô, mas tem milhares de pessoas se espelhando em mim, como é que eu vou chegar no pessoal e falar, pô, galera, eu desisto aqui, sabe, eu vou parar que eu não aguento. Então, sempre que eu desanimava, eu pensava nisso e era um gás, dava gás pra mim. Então, foi uma coisa que com certeza me ajudou a não ter desistido, porque... eu não vou falar que eu não fiquei pensando, quando eu passei na iPhone, por exemplo, na iPhone foi o único processo seletivo que eu fiz ele por completo, era só me apresentar lá para adaptação. Eu fiquei pensando, pô, vou ou não vou? Mas eu falei, pô, não vou, eu vou continuar, vou ser persistente, vou continuar para a SpaceX. Então,
Foi difícil, mas, assim, valeu muito a pena. Quando eu fui aprovado na SpaceX, assim, a sensação é sensacional. Daqui a pouco a gente até pode falar um pouco mais de quando eu corrigi a prova da SpaceX de 2022 agora, mas valeu a pena toda a persistência. E entrou em 2022, você falou que fevereiro, até fevereiro você ficou meio morto-vivo, né? Meio, né? Começou a estudar, tal, aí corrigiu alguns pontos e tal. Passava diariamente, constantemente, vou dizer assim, pela sua cabeça não passar de novo em 2022? Eu tava com mais medo do que 2021, porque em 2021, como eu falei, eu tava muito confiante, né? Fazendo simulados, provas anteriores e mandando bem, eu falei, pô, é meu ano. Quando eu não fui reprovado, eu falei, pô, eu não tenho mais régua também, né? Porque a minha régua do ano anterior não deu certo, se eu ficar na mesma, se eu pensar, pô, tô indo bem no simulado, tô indo bem nas provas anteriores, vai que acontece a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Então, eu fiquei o ano todo com esse medo, só que eu também tentava não pensar nisso, porque se você ficar pensando nisso, você não estuda também. Então, eu basicamente pensava, eu tenho que estudar. Em 2022, eu basicamente, como eu falei, fiz muito banco de questões, muitas questões assim, bastante questões mesmo, só pra contar como é que foi assim em 2022. Pô, não fui chamado pra SpaceX. Beleza, eu tenho que voltar a estudar, tô parado há um tempo. Primeira coisa que eu fiz foi corrigir a prova da SpaceX de 2021, né, pra ver se eu errei alguma coisa de bobeira, se o que eu não sabia fazer eu não sabia mesmo. Sim. Então, eu refiz a prova inteira. Refiz mesmo. Eu acabei que eu fui bem melhor do que eu tinha ido no dia mesmo, né? Eu acertei umas 80 e poucas questões refazendo. Mas eu também tinha feito elas há 5 meses atrás. É bastante tempo, mas não é tanto, então eu lembrava de bastante coisa. Então, assim, eu refiz a prova, a primeira coisa que eu fiz, e fiz uma análise da minha trajetória de então, até o momento. Pô, quais matérias que eu estudei pra valer mesmo? Eu falei, pô, matemática, eu acertei 18 questões das 20 Lembro. em 2021. Assim, eu tô bom em matemática pra SpaceX, então não é um negócio que eu preciso focar muito. É lógico que focar é bom, mas não preciso dar todo o meu gás nisso. Física eu achei que eu ia bem melhor, eu acabei acertando 8 questões, eu acho, em 2021, das 12. Então eu tenho que dar um gás maior. Então, basicamente... Peso 1,5 também, né? eu basicamente analisei todo o meu estudo em 2021, em 2020, analisei toda a minha trajetória e fiz o seguinte: matérias que eu tô bom, que eu tô, assim, tranquilo, eu vou continuar de onde eu parei. Então, matemática, eu não voltei pra ver o começo do edital de novo. Eu segui fazendo questão, as matérias que eu tinha mais dificuldade eu fui revisando. Agora, matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade, tipo geografia, que foi uma matéria que, como eu já comentei algumas vezes, né, primeira vez que fiz a prova, 0 questões, 3 questões, 6 questões, como eu tinha medo de mal em geografia, foi uma matéria que eu voltei do começo. Eu estudei lá clima, tal, o iniciozinho lá, estudar a terra, essas coisas todas. Então, voltei do início. Então, eu basicamente fiz essa análise e daí eu prossegui estudando. Então, algumas matérias eu assistia às aulas mesmo, eu lia os PDFs do curso, assim, fazia o curso mesmo, tipo em história, geografia, eu refiz todo digital mesmo. Agora, na parte de exatas, mais eu não voltei desde o começo. Eu continuei de onde eu estava, aprofundava nas coisas, foi basicamente isso. E só, para já dar prosseguimento, o que você tinha falado lá de PDF, né, que eu tinha comentado que eu era o cara da videoaula no início. Em 2022 foi quando isso mudou, né? Como muitos dos cursos, eu já tinha fechado o edital em 2021, muitos dos cursos eu tinha visto todas as aulas em 2021, mesmo que as aulas mudem de um ano para outro, né, elas são regravadas, seria o mesmo conteúdo teórico. Eu falei, pô, dessa vez eu vou dar uma mudada, eu vou ler alguns PDFs. Então, história, geografia e literatura eu comecei a ler PDF. E, cara, foi, assim, sensacional pra mim ler PDF, porque... E você sempre foi de ler, né? Você lê muito livro, né? Desde 2020... E PDF você... Antes de 2020 eu também não lia nada, mas depois de 2020 eu comecei a ler. Só que como eu uso óculos, ficava o dia inteiro na frente do computador, eu não gostava de ficar lendo coisa no computador. Mas em 2022 eu dei uma chance pro PDF e falei, pô, vou ler PDF. Aí eu comecei a ler os PDFs de história, de geografia e de literatura. E o tempo que eu fazia o PDF era muito menor do que o tempo que eu assistia a videoaula, porque o PDF, assim, eu conseguia ler bem mais rápido, ter certeza de que tudo tá ali, porque às vezes o professor pode esquecer de falar algo, tá no livro digital, a pessoa pode ir lá e olhar e dar uma conferida se não tem nada, se não faltou nada. No PDF eu tinha certeza que tava tudo ali, tinha vários trechos dos livros do edital também, então eu já tinha um contato direto com os livros digital, e foi bem mais rápido. Então em 2022, a parte de humanas, assim, eu basicamente li bastante PDF. E ao longo do ano foi basicamente isso, fazer muita questão. O meu estudo em 2022, ele foi bem mais livre, assim, sem cronograma, porque como eu basicamente tinha que fazer questão, eu acordava, pô, hoje eu vou fazer física. Pegava e ficava fazendo várias questões no banco de física. Eu vou fazer matemática. Pegava e fazia várias questões de matemática. Então era basicamente isso. E religioso, desde o início de 2021, religiosamente eu fazia simulado todo final de semana. Então, sábado, primeiro dia da SpaceX, domingo, segundo dia da SpaceX, eu fazia o simulado de manhã e corrigia ele de tarde. Então, eu conseguia matar um dia todo em um dia, no sábado, outro dia no domingo, segunda-feira eu já voltava a estudar normalmente. Então, foi essa basicamente a minha rotina em 2020
2, e no finalzinho, chegando na reta final, ao invés de um mês antes da SpaceX eu começar a entrar naquele ritmo de reta final de só fazer prova, só fazer questão, mais ou menos uns 2 meses antes eu comecei a fazer tipo uns 2 simulados por semana, pegava e fazia os simulados da ESA também, eu comecei a fazer todos os simulados que vinha na minha frente, todas as provas anteriores, eu refiz as provas anteriores, mesmo já tendo feito elas anteriormente assim, porque eu falei, pô, eu não posso deixar passar nada, eu vou fazer tudo o que deve fazer. Então refiz as provas anteriores, fiz todos os simulados da SpaceX, eu fiz todos da SpaceX em 2020, 2021 e 2022, né? Então acabei fazendo todos, fiz alguns da ESA, fiz os simulados da mentoria Turbo, da SpaceX e da ESA também eu fazia. Ah, legal. Então eu acabei fazendo só simulado aí nesses últimos 2 meses. A mentoria meses. foi legal, que foi direcionado, né? Então tu revisava o tópico ali, tópico específico e sim. tal. Aí foi bom pra eu ter certeza de que aquelas partes que eu não vi de novo em 2022, eu não tinha nenhum buraco. Que então, tava batido certinho. Foi bem tranquilo, assim, no sentido de que me ajudou a ficar mais confortável pra ir pra prova, sabe? Do nada que você estava falando, eu tava pensando lá no início da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, que foi você decidiu estudar para SpaceX, adquiriu um curso, não se adaptou, aí abandonou, aí conheceu Estratégia num evento, nas aulas do YouTube, volta às aulas. De 2020 para 2021. Beleza. Se não existisse o Estratégia Militares, como é que seria essa seu... Assim, eu acho que com certeza seria muito difícil, porque em 2020 foi totalmente difícil sem ter um direcionamento, sabe? Mas seria muito pior, porque uma das coisas que eu já destaquei bastante, que o que me fez gostar do Estratégia, é o quão você não precisa se adaptar ao curso, o curso ele meio que se adapta a você. Então, por exemplo, no começo, eu não gostava de ler PDF. Eu pegava esses tiras de aula sem problema nenhum. Agora, no final da minha preparação, eu gostava de ler os PDFs porque era mais rápido. Beleza, o curso está se adaptando a mim, eu ia lá e lia os PDFs sem problema nenhum. Então, isso do curso poder se adaptar a como eu estudava me ajudou muito. Se eu não tivesse estratégia assim, com certeza eu ia parecer uma barata tonta, assim, não sabendo pra onde ir, sabe? Então, com certeza me ajudou muito. E ainda mais depois que eu comecei a conhecer vocês mais e ter mais contato assim, consegui me ajudar, assim, me ajudou muito mais por eu conseguir ver mais coisas, ter acesso a mais materiais, ter contato com mais aprovados. Então, conversar com o pessoal em 2021, conversei com o pessoal que foi aprovado em 2021, que eu acabei não sendo, então vários bizus e tal. Então, além de me proporcionar o material já padrão, as aulas, os PDFs, sala VIP, essas coisas todas, me proporcionou uma convivência nesse meio da educação no sentido de estudar para os concursos, que me facilitou muito mais, assim, na hora da minha preparação. Então, eu já quero até fazer um agradecimento aqui, de verdade, de coração, porque me ajudou muito, assim. A trajetória foi bem difícil esses quase 3 anos estudando, e vocês conseguiram me ajudar, e me direcionar de forma que eu conseguisse ir mais bem preparado para a prova. Então, muito obrigado mesmo. Primeira vez que eu vi um vídeo seu no YouTube, eu não lembro qual era a questão específica, mas você estava corrigindo alguma questão, comentando alguma questão. Aí eu olhei os comentários, muitos comentários, sempre nos seus vídeos, a galera interagindo bastante. O pessoal comentou, pô, você estuda algum cursinho e tal... Aí meio que, eu não lembro se ali nos comentários você, me chama no privado que eu explico como é que é e tal. E eu fiquei pensando assim, falei, cara, se esse moleque estuda mesmo para SpaceX, se ele quer realmente, esse moleque é aluno de estratégia, cara. Deixa eu pesquisar aqui. Aí eu botei na nossa plataforma, né, digitei teu nome, aí apareceu, eu falei, caraca, o moleque é nosso aluno, esse moleque é bom. Aí naquele momento ali, que eu te conheci no vídeo, né, e tal, eu falei, pô, esse moleque tá no caminho, ele vai... Ali eu falei, esse moleque vai passar. Você vai passar. Eu falei, você vai passar. Que bom. Eu já sabia. Esse negócio do falar pro pessoal me chamar no Instagram é porque eu pensei, pô, no cursinho que eu assinei em 2020, eu pensei, será que eu falo no YouTube ou não falo no YouTube? Eu acabei não falando. E se eu falasse, eu me arrependeria de ter falado, porque eu acabei não gostando do cursinho que eu assinei em 2020. Então eu pensei, eu não vou falar mais de cursinho nenhum aqui. Aí eu falei, pô, me chama lá no Instagram pra não ficar um negócio público, assim, pra todo mundo ver. Mas depois, assim, depois que eu comecei a fazer as provas mais, eu comecei a vir aqui no Estratégia, aí eu comecei a falar que eu estudava aqui no canal e tal, pra todo mundo escutar. Mas no começo eu tive esse cuidado, porque eu tava com medo de me arrepender de ter falado alguma coisa assim. Normal. Mas foi... Vamos falar um pouco sobre a semana da prova, véspera da prova e a prova especificamente, de 2022. Vamos lá, a véspera da prova foi basicamente fazer questão. Eu busquei fazer algo diferente de 2021. 2021, na reta final, você fica mais pilhado, né? Então eu tava dormindo pouco, assim. Eu normalmente dormia 8 horas por dia sempre, assim. Desde que eu comecei a estudar, eu
ia dormir um certo horário, eu acordava 8 horas depois e ponto. Era basicamente esse o meu panorama para horário de dormir, né? E em 2021, na reta final, eu comecei a dormir pouco. Comecei a dormir 6 horas por dia, pouco assim, entre aspas, né? Menos do que eu dormia antes. Porque eu falei, não tô sentindo sono, é reta final, Vou manter. é isso, vou manter. Manti isso ao longo de toda a reta final. Como eu não fui como eu esperava na prova, eu falei, esse ano eu vou fazer diferente em 2022. Eu vou dormir mais na reta final. Então, na reta final, último mês da SpaceX ali, última semana, eu tava dormindo 9 horas por dia por aí, eu meio que Coisa linda, hein? dormia bastante. E fiz exercício físico todo dia também nessa reta final, pra Sim. pensar um pouco em outras coisas. Parecia. E tentei revisar basicamente bastante as coisas que eu tinha estudado. Então, eu vim fazendo todas as provas anteriores e simuladas nesses últimos 2 meses antes da prova, né? O que eu fiz nessas últimas semanas, né? Últimas 2 semanas, uma semana. Eu basicamente voltei para todas as minhas anotações das provas anteriores que eu fiz na reta final. Porque assim, eu voltar para uma anotação minha do início do ano, vai ter muita coisa escrita lá que pra mim não faz mais sentido olhar, porque eu já sei aquela coisa, aquela informação. Sim. Só que olhar para as minhas provas anteriores que eu acabei de fazer, só tem coisa ali que se eu notei é porque eu não sei, sabe? Sim, concordo. Então eu basicamente dei uma revisada geral em todas as minhas anotações, as minhas anotações mais recentes, assim, e fiquei basicamente isso, lendo e relendo as minhas anotações, fazendo questão, e essa foi a minha última semana. Aí eu vim pra São Paulo um dia antes da prova da SpaceX, né? Resolvi não vir aqui no Estratégia pra falar, porque eu não queria nem comer largada assim, e nem também ir dormir muito tarde, então acabei não vindo pra cá. Fui lá fazer a prova no primeiro dia, tava confiante, mas depois quando eu fui até editar o vídeo da SpaceX, dava pra ver na minha cara que eu tava nervoso, porque quando eu ia falar eu fazia umas caretas, assim, um negócio bem diferente. Primeiro dia lá, eu tava confiante, já tinha feito a prova algumas vezes, não foi como eu esperava, né? Cheguei lá na prova, assim, não foi como eu esperava. O meu problema no ano anterior tinha sido que eu demorei muito tempo na redação. Eu lembro que você comentou. Acabou que não deu tempo de fazer várias questões de física no primeiro dia. Esse ano, eu treinei o ano todo em 2022 para fazer a redação rápido. Então, eu treinei fazer ela rápido, eu fiz em 45 minutos. Não tive problema com a redação. Só que o que complicou foi a prova mesmo. Tava difícil, assim, tava complicado. Mudou o padrão, física veio mais difícil, química mudou o padrão. Então, assim, foi mais complicado de fazer. Saí do primeiro dia, putz. Todo ano é isso. Eu saí bem pensando nisso. Caramba, todo ano é isso, é Quarto impressionante. ano, 19, 20, 21, 22, né? Todo ano, eu pensei assim, todo ano é isso, impressionante. Aquele pensamento, nunca é comigo, impressionante. As outras pessoas passam, comigo não é. Não falei com ninguém assim quando eu saí da prova, voltei pra casa direto. No dia seguinte, cheguei lá, comecei a conversar com o pessoal, né? E o pessoal começou a falar, pô, ontem foi difícil, né? Não fui como eu pensava. Eu comecei a falar, pô, também não, foi triste ontem. Sabe o que é engraçado? A gente se encontrou lá no porta de prova, né? Sim. Aí a gente já sabia que nós ficaríamos só no primeiro dia lá, né? A nossa missão era o primeiro dia, o sábado, dava o apoio pra galera lá, pros alunos. E aí no dia seguinte, como o Estratégia não ia pro porta de prova, eu e o Léo decidimos ir pra Campinas, né? Não, vamos a Campinas, vamos lá na prep lá e a gente vê a galera de lá que não vimos aqui, né, tal. Quando acabou o porta de prova ali, acabou a prova e tal, cara, eu e Léo, a gente assim, ó, cara, eu e o Nicolas, cara, será que vai? Minha esposa, pô, e aquele menino lá que não sei o quê, e aí, será que vai? Falei, cara, ele não corrige agora, ele não vai corrigir. Pô, mas e o Wagner? Manda mensagem. Pô, e será que o Nicolas vai? Eu falei, cara, não sei, cara, não sei. E todo mundo, pô, e aí? Cara, só falava Nico. Eu falei, pô, Léo, vamos amanhã pra SpaceX, tal, não sei o quê. Quando a gente chegou na SpaceX, a gente, caraca, o Nicolas tá lá em São Paulo, né? Nicolas, Augusto, a galera que tava aqui, né? Falei, pô, como é que os moleques foram? Ninguém mandou mensagem, cara, ninguém falou nada. Falei, então não vamos falar nada não, deixa quieto, deixa tocar. Eu não vou nem mandar mensagem de boa prova pro segundo dia, pra não azedar o caldo, falar que a culpa foi minha. Falei, vamos fazer a nossa missão aqui e quando os moleques se sentirem à vontade pra mandar mensagem, falar, pô, deu certo, ou deu merda, aí o moleque manda mensagem, vou deixar quieto. Mas, cara, minha mão tava coçando pra falar, Nicolas, fica tranquilo, amanhã é outro dia. Tá só pra mandar isso. E você conseguiu me ajudar, porque no primeiro dia, né, você chegou, só pra acabar ali, eu saí do primeiro dia abalado, no segundo dia todo mundo falou que tava mais difícil, fui fazer o segundo dia. E eu basicamente fiz assim, não ligo o que aconteceu ontem, eu vou deletar tudo que aconteceu no primeiro dia e vou fazer como se nada tivesse acontecido agora no segundo dia. E foi até, no primeiro dia você me chamou no canto e falou isso, né? Você me chamou e falou assim, ó, dá o seu melhor, você estudou, você tá preparado, se der, assim, não for bem hoje, esquece, amanhã tem matemática, não fica pensando nisso, amanhã é outro dia, você me falou isso. E foi o que eu levei pra fazer o segundo dia. E já até adiantando um pouco, se eu não tivesse pensado isso, não ia ter dado certo. Porque
Em 2021, eu acertei, se não me engano, 36 questões das 44 no primeiro dia. Em 2022, eu acertei 34 questões das 2 a 44. menos. Eu fui pior no primeiro dia do que no ano anterior. Então, se eu tivesse me apegado ao resultado do primeiro dia, com certeza eu não passaria. Então, eu falei, vou esquecer isso, peguei a dica que você falou, falei, eu não vou pensar no dia Cara, de com hoje. certeza você não... Sabe por quê? É conta simples. 34, quanto que eu preciso do outro dia para fazer 80? Sim. Você fez 84, né? Sim. Não, você fez... 84. 84, né? Você pegou 52. 50 e... não, foi 52, isso. 52. Isso. Cara, 52 de 56. Sim. Tu saindo do primeiro dia, não vou pegar. Não vai dar. Ah, é, exatamente. Eu nunca pensaria. Você já vai derrotado. Eu nunca pensaria, mas esquecer o primeiro dia, não corrigir a minha prova pra não saber que eu tinha ido pior que no ano anterior, fez eu chegar lá, esquecer de tudo isso e mandar muito no segundo dia, assim. Eu acho que nem em simulado eu cheguei a errar 4 questões. Eu acertei, gabaritei inglês, gabaritei matemática, errei 2 de geografia e 2 de história. Então eu acertei 52 mesmo no segundo dia. Se eu pensasse nisso, vou nunca pensar, nunca ia contar que eu conseguiria fazer esse resultado no segundo dia. Então esquecer o primeiro dia é uma dica assim excepcional, essencial para qualquer um que vai fazer, porque sempre tem aquele baque, mesmo que você tenha ido bem no primeiro dia, sempre tem aquele baque de chegou, é agora, eu tô jogando. Então eu acho que tem que esquecer mesmo o resultado do primeiro dia e fazer o segundo dia com cabeça limpa. E aí já fica de novo o agradecimento por ter dado essa ideia no dia anterior, que mesmo que você, ao longo da preparação toda, você pense nisso, pô, se acontecer qualquer coisa, eu vou ficar tranquilo, na hora é difícil. Na hora, Mas sim, se sim, chega sim. alguém e fala isso pra você ficar mais calmo, você consegue ficar mais tranquilo mesmo pra fazer a prova com mais calma. Cara, é engraçado, porque no dia lá, você tava conosco lá e eu falei assim, o moleque vai desenrolar. Eu não gosto muito de me meter não, entendeu? Eu falei, não, o moleque vai desenrolar, o moleque tá bem, estudou e tal. Pô, aí a Fabiola me chamou, cara, e falou, Isma, acho que foi a Fabiola, o Nicolas tá nervosão. Eu falei, que isso? Tá conversando aqui normal, pô. Não, ele tá, ó, vai conversar com ele lá. Eu falei, putz, Guilo, vai meu garoto já de novo, mais um ano, cara. Aí foi o momento que eu te chamei, mas, cara, é Barbudinho, cara. Barbudinho que tocou ali a Fabiola, falou comigo, eu comendo meu misto ali, eu falei, pô, vou largar meu misto aqui pra falar com o Nicolas, que já fez a prova 3 vezes, pra ele ficar calmo. Não, vou lá falar com ele lá, que vai dar certo. E agora eu vou comentar um pouco melhor de como é que foi quando eu corrigi a prova mesmo, né? Isso. Então, tava corrigindo a prova. Nesse segundo dia você veio pra cá? Não lembro. Vim. Beleza. Vou até contar como é que foi aqui, né? A gente chegou aqui, chegou eu, o Augusto e o Gustavo. Né? O Gustavo acho que foi pra AFA, né? Eu não acabei Acho de que ver, foi pra não. AFA. Eu não Foi vi, pra AFA. mas chegou nós 3 aí, né? Todo mundo, assim, meio nervoso. A gente se encontrou no primeiro dia antes, no segundo dia antes da prova, a gente se encontrou, todo mundo com a mesma sensação do primeiro dia, horrível. Então Lá na prep a galera chorando também. A gente já ficou derrotado assim. Então a gente saiu, veio pra cá depois, a gente ficou pensando, corrige a prova pelo gabarito de estratégia inteira ou não corrige? A gente ficou assim, como a gente ia entrar ao vivo, a gente falou, pô, imagina nós 3 corrigir aqui, os 3 tiram uma nota ruim, como é que a gente vai entrar ao vivo pra falar? aí a gente falou, ó, não vamos corrigir a prova, vamos deixar pra corrigir depois. A gente só corrigiu todo mundo que tava ali, só corrigimos matemática, porque você estava aí, e história, porque a Lê tava aí também. Então a gente só corrigiu 2 matérias, a sua e a da Lê, história e matemática. E a minha tu gabaritou, né? Porque a gente, vocês estavam ali só pra não corrigir nada também, a gente corrigiu essas 2 matérias. Me deixou com muita esperança, porque eu corrigi matemática e tinha acertado as 20 questões. Corrigi história e tinha acertado 10 das 12. Eu falei, pô, tá bom, tá bom. Mas no segundo dia você saiu melhor? Você saiu bem melhor, muito, né? Muito. Tem até no YouTube isso, né? Tá tudo gravado ali, as minhas reações ao sair da prova. No primeiro dia eu saí também, assim, quieto. Não saí quieto porque as pessoas vinham falar comigo, aí eu conversava normal, mas falava, pô, não fui tão bem, mais pra baixo. No segundo dia eu saí comemorando pra caramba, assim. Legal. Saí sorrindo, encontrei o pessoal lá na porta falando da prova, eu saí cumprimentando todo mundo, assim, foi bem... Vê como é que já esquece do primeiro dia rapidinho, foi né? Foi bem alegre, assim. Mas tinha aquele medo de não dar, né? Aí quando eu fui corrigir a prova mesmo, no dia seguinte, na segunda-feira, né, depois do sábado e do domingo, comecei a corrigir o primeiro dia. Pum, pior do que no ano anterior. Eu falei, meu Deus do céu. Já era. Nossa. Aí eu fiquei, mano... Quem tava perto de você lá? Só tava eu e meu pai. Aí, legal. E um negócio até que eu não comentei, né? A gente mora numa casa muito pequena lá em São Vicente. Então, basicamente, ao longo de toda a minha preparação, eu sentado aqui, meu pai ou do meu lado trabalhando, ou sentado atrás de mim, então muito próximo, sabe? Isso ao longo de toda a minha preparação. E ali corrigindo também. Ele não tava do meu lado pra não me botar pressão, mas ele tava ali perto. Saquei. Aí, beleza, eu corrigi o primeiro dia, eu falei, nossa, tá. Esquece, eu já sei que eu fui bem em história e em matemática, vai dar. Comecei a corrigir, corrigi, fechei a prova, vou contar. Eu até tenho isso gravado, né? Comecei a contar, aí contei lá 84.
eu fiquei paralisado assim. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi todas as vezes que eu tava na mesma situação ali, de estar corrigindo a prova, mas não ter chegado no resultado esperado. Sim. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça foi todas as vezes que eu pensei, pô, parece que nunca acontece comigo. Aí quando eu vi aquilo, quando eu vi a nota, assim, eu olhei pra câmera assim, falei, pô, eu falo alguma coisa? Não falei nada, eu levantei e fui abraçar meu pai assim. Eu nem falei nada também, não deve ter entendido nada, que eu comecei a chorar e abraçar ele. Ele falou, pô, ele deve ter sido reprovado, né? Foi ou não foi? Tá chorando aqui. Aí eu falei que fui, que deu certo, e foi basicamente isso, assim. Esse momento. Em geral, foi o momento mais emocionante de toda a minha trajetória. A classificação foi emocionante, mas eu já tinha uma ideia que eu seria aprovado, porque minha nota estava boa e eu passei na redação. Só que ali, eu não sabia, eu tava assim, vai dar ou não vai dar. Então o momento mais emocionante de toda a trajetória foi esse, de ver concretizado ali o que eu tanto pedia, sabe, no simulado. Tanto buscava, né, cara? No simulado, quando eu acertava mais de 80 questões, eu falava, pô, por favor, que no dia seja isso, por favor. Então foi o momento, assim, mais emocionante, foi esse momento de correção da prova. Então, depois disso, foi tudo mais tranquilo, assim. Tinha a pressão da redação, obviamente, tinha a pressão de tudo, tinha pressão, mas sim, foi o momento mais emocionante, assim, da trajetória. Quanto você tirou em Red? 80 do 100. Legal. Aí, na redação tava um pouco mais tranquilo, porque no anterior eu já tinha ido bem também. Eu nunca fui reprovado em redação, sabe? Legal. Então, eu tava mais de boa, mas sempre dá aquele medo, né? Ainda mais na Será SpaceX. que agora vai ser nesse ano que vai dar ruim, né? Na SpaceX, tipo assim, você erra a ortografia, eles vão tirando um monte de ponto, então eu tinha medo, sabe? Mas acabou que deu certo. Legal. E depois que saiu o resultado, classificação, uma nova fase, né, de tentar conciliar também as outras provas, mas exame médico, físico e tal, como é que foi essa jornada? Eu comecei a treinar pro TAF mesmo, ao longo de toda a minha trajetória eu não treinava muito forte pro TAF, porque eu sempre pensava, pô, o TAF é muito depois, principalmente na SpaceX, é muito depois da prova, eu vou treinar, não vou ficar parado, mas eu vou focar na prova mesmo, no exame intelectual. Então eu treinava assim 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Só corria, basicamente. Depois que chegou mais perto da prova, eu comecei a treinar mais, tanto porque tava chegando perto da prova, Sim. quanto pra ficar um pouco mais distraído. Isso aí. Depois da prova eu comecei a treinar mesmo, assim, treinar constantemente, mais vezes, assim, treinar bastante, no caso, né? E os exames médicos, como no ano anterior eu tinha ficado muito perto, eu tive que fazer tudo. Então eu já tive uma facilidade um pouco maior, porque eu já tinha uma noção bem grande de onde é que eu ia fazer cada exame, porque no ano anterior eu já tinha pesquisado, né? Então foi bem mais simples de fazer essa etapa, porque eu já tinha na minha cabeça onde que eu ia fazer cada exame, só que é o mesmo processo, né? De você pegar os pedidos médicos, de você ir lá, marcar o exame, fazer o exame. Então, assim, foi um período também que você fica um pouco nervoso, porque acontece várias coisas, às vezes você não consegue marcar um exame, você fica com medo de um exame, você não sabe se abre o exame, se não abre pra olhar, sabe? Você fica meio nervoso, mas é um nervosismo muito diferente e muito mais prazeroso do que o nervosismo daquele de estar perdido, não sabendo se vai ser aprovado. Então, passei vários estresses depois da prova, mas são estresses muito mais tranquilos. Sim. Beleza. Tá fazendo quantas barras? Barra, eu devo fazer umas 8, assim, por aí. Flecas? Umas 30, por aí. Tá correndo quanto? Corrida é a única coisa que eu não sei exatamente quanto é que eu faço, porque o meu relógio quebrou e porque o que eu faço é basicamente, eu corro na praia, né? A distância da praia que eu corro é exatamente 2.400 metros, mais ou menos. Então, sempre que eu vou correr, eu tento fazer em 12 minutos, que é o quanto tem que fazer, 2.450 em 12 minutos, eu tento fazer a praia em 12 minutos. Então, é a única que eu não sei exatamente quanto é que eu tô correndo. Mas eu acredito que esteja bem. Eu não tô muito bom, assim, na corrida, tô tirando com tranquilidade, mas eu sei que o que tem que fazer eu tô fazendo na corrida, que é o que eu tenho mais dificuldade em geral. Legal. A mala já tá pronta? Quase. Ano passado eu não desfiz minha mala, tá? Eu montei todo o enxoval, né? Fiz tudinho pra ir pra SpaceX ano passado, não fui chamado. Eu peguei, botei no armário e deixei ela lá. Então, assim, as coisas estão basicamente lá. É óbvio que algumas coisas que não eram tão duráveis assim, que estavam na minha mochila, eu tirei, né? Mas, em geral, a maioria das coisas ficaram lá. Então, a mala tá muito pronta, mas ela ficou guardadinha, porque eu falei, eu não vou te desmontar, que ano que vem você vai ser utilizado. Vai né? comigo, vai comigo. Legal. Dia 24 é o grande dia, né? Como é que tá sendo esses últimos dias com o pai? Assim, tudo bem, vai voltar um final de semana ou outro, tal, mas como é que tá sendo essa despedida da sua casinha, do seu quartinho, como é que tá? Não sei. Primeiro ponto positivo é que não é tão longe, né? Você mora aqui no litoral de São Paulo, não é tão longe de Campinas, então é um pouco melhor do que, sei lá, quem mora no Nordeste, no Norte. Então é mais tranquilo. Só que, pô, faz tanto tempo que eu tô querendo isso, sabe? Que eu já me adaptei à ideia de ficar um pouco longe há bastante tempo. Então, em geral,
tá bem, assim, eu tô levando. Eu acho que vai ser mais difícil quando você já tá lá, que vai sente saudade e tal. Aham. Mas agora, em geral, eu tô um pouco tranquilo, assim. O meu pai é o que tá mais, assim, toda hora ele fica comentando, né? Semana passada eu fiz a minha última prova antes de ir pra SpaceX, vestibular, né? Segunda fase da Aham. FUVEST. Aí ele foi lá, me levou e tal. Aí a gente falou, pô, última vez que você tá me levando aqui em uma Maneiro, prova e tal. legal. Então ele tá mais sentimental do que eu. Mas, em geral, eu acho que eu tô tranquilo. Mas eu acho que isso eu vou ficar mais pior sentimentalmente quando eu estiver lá. Ainda mais com uns apitos no ouvido, essas E coisas a todas. galera da turma? Como é que tá a galera da Então, turma? bastante gente eu conheci por conta do Estratégia, né, do grupo do SOB, que bastante gente pergunta o que que é o SOB, que é basicamente quem fica em primeiro nos Nos simulados. simulados de O estratégia. Ismael coloca em um grupo pro pessoal Isso. meio que se ajudar em questão, né? O pessoal ali, tá todo mundo bem, assim, eufórico, né, querendo ir Aham. logo, tal, todo mundo com a mala pronta. Eu conheci várias pessoas, conheci o 01, conheci um monte de gente, e todo mundo já meio que combinou, o pessoal vai meio que pro mesmo hotel, assim, então, Legal, tá legal. Só já não bem... faz merda antes de entrar, né? Pelo amor de Deus, né? Tacar fogo Então, no quarto, cara. não, a gente tem que manter, tem que ser bem sapiente, Pelo amor de porque Deus. pra não fazer, É muita emoção, mas o cara, porra, né? Soltar fogos dentro do quarto. vai fazer barra achando que virou o Superman antes Pelo amor de ainda, então Deus. tem que tomar cuidado. Mas eu acho que tá todo mundo bem emocionado, assim. Eu acho que o único momento que vai superar a emoção de corrigir a prova vai ser quando eu estiver lá na frente. Eu nunca fui a Campinas e nunca fui, obviamente, na SpaceX, por Aham. nunca ter ido a Campinas. Então eu acho que vai ser muito mais emocionante chegar lá pela primeira vez Legal. como candidato lá de cotonete e tal, Cotonete. então vai ser emocionante. Como é que tá essa expectativa de se tornar militar, da PrEP, aluno da PrEP, pegar essa responsabilidade, estudar as matérias de lá, aprender como é que é a rotina, saber que frente aos alunos você é reconhecido, você tem um nome e que provavelmente os instrutores de lá também te conheçam e tal. Como é que tá essa sua cabeça para lidar com tudo isso? Como já faz um tempo, né, que eu penso nisso, essa ideia já foi bem maturada. Obviamente, assim, por todo mundo me conhecer, a adaptação e tal, vai ser sugado, sabe? Mas, ao longo de toda a minha trajetória, eu sempre busquei, tipo assim, eu nunca gravei em um lugar que não era permitido, eu nunca fiz nada de errado, sabe? Eu sempre busquei nunca falar de polêmica, nunca fazer Aham. essas coisas, pra tentar só ajudar o pessoal. Então, assim, eu espero que não vejam tudo que eu fiz com maus olhos, Não por vai, sempre não vai, ter não sido vai. para ajudar as pessoas, Aham. mas eu sei que, assim, adaptação é para se ferrar mesmo, então, Eu já fui instrutor, eu ia te apertar, obviamente, mas no bom sentido, sempre sim. visando a formação. Qual o legado que você acha que você deixa aí pra galera? Eu acho que, assim, se a pessoa olhar minha trajetória, ela vai ver que eu era uma pessoa que não gostava de estudar, não gostava de matemática, não gostava de física, então saí dessa pessoa que acertou 32 questões da 100 na SpaceX para uma pessoa que passou, e passou bem ainda, Você tirou passou... quase o complementar, né? É. Acertou 84 questões. Então, saí de uma pessoa muito longe de ser aprovada para uma pessoa que ficou em 27º, né? Todo mundo que vai estudar tem que levar isso como motivação, para ver que qualquer um pode chegar lá, qualquer um pode aprender. E eu tive a oportunidade de, ao longo dessa trajetória, conhecer e ver o quão importante é o conhecimento para qualquer pessoa, sabe? Então, além de ser aprovado numa prova, eu consegui ver que estudar sempre vai ser muito bom para mim, sempre vai me ajudar como ser humano, como pessoa. Então, eu acho que o que eu deixo assim de legado é basicamente uma motivação de que qualquer um, se esforçar, consegue chegar lá. E o importante, como pode ver na minha trajetória, é não desistir. Eu tive a oportunidade de desistir, mas perseverei e consegui ser aprovado na SpaceX. Então, o estudo, assim, em geral, é como se fosse uma escada. Eu, no primeiro ano ali, construí o primeiro degrau, fui construindo degrau e consegui chegar na SpaceX. Se eu, por exemplo, almejasse um concurso mais difícil, atualmente eu ainda não tenho a capacidade de passar, mas se eu continuasse estudando, eu teria a capacidade. Então é sempre olhar para o concurso como uma trajetória mesmo, e não como algo separado. Foi reprovado num ano, começa do zero. Não, você continua se desenvolvendo, Sim, sim, e ao sim. longo de toda essa trajetória você vai se desenvolver como ser humano. Eu olho para mim antes, como se fosse... É uma divisão na minha história, sabe? Antes dos concursos e depois dos concursos. Outro Eu sou Nicolas. outra pessoa completamente diferente. Então eu acho que todo o processo vai te engrandecer como ser humano e também você vai aos poucos melhorando e vai chegar onde você quer. Então, o legado, o que eu quero deixar é basicamente tenha persistência. Para finalizar, 3 pedidos. Mensagem para os alunos que estão começando agora a estudar para as carreiras militares.
a mensagem que eu quero deixar aí pra vocês vai ser muito difícil, tá? Eu diversas vezes acordei bolado, assim, não querendo estudar, triste, às vezes com raiva, mas sabia que o que eu tinha que fazer era estudar. Vai ser muito difícil, você ainda tá no começo da sua trajetória, você ainda não tem muita noção de como é que vão ser as coisas. A gente sempre coloca como meta ser aprovado o quanto antes, mas com certeza, se eu tivesse sido aprovado em 2020, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi, conhecido todas as pessoas que eu conheci. Você deve deixar que o tempo tenha o seu tempo, você tem que deixar que as coisas aconteçam no tempo delas. Então, se esforce, tá? Você está no começo, mas se esforce bastante que vai dar certo. Se não foi na primeira vez, tente na segunda. Se não for na segunda, tente na terceira e assim por diante, porque você só não pode desistir. Então, siga firme, vai ser difícil, mas todo mundo que tá lá onde você quer chegar teve que passar por essa dificuldade. Então, com você não vai ser diferente, vai ser difícil, mas continue aí no papiro que vai dar certo. Legal. Segundo pedido, uma mensagem para os estratégias militares, para toda a equipe. Eu queria agradecer a todos os professores, todos assim foram de um protagonismo ímpar na minha preparação, porque eu sempre que tinha alguma dúvida chamava o Ismael no privado, falava, pô Ismael, me ajuda aí, chamava os outros professores do Instagram, sempre chamei bastante assim, não bastante, mas sempre chamei com alguma frequência os professores para me ajudar, então eu queria fazer esse agradecimento, agradecer por todas as dicas que vocês me deram ao longo da preparação, porque sem elas com certeza teria sido muito mais difícil, tanto dicas no conteúdo mesmo, quanto dicas em relação a outras coisas, em relação a como lidar com reprovação, como lidar no dia da prova. Então eu queria agradecer todos os professores, todo mundo que participou dessa trajetória e com certeza os estratégias militares têm teve um papel muito grande aí por ter me acolhido aí nos últimos 2 anos e me feito chegar onde eu cheguei com mais facilidade, com mais rapidez. Então, muito obrigado a todo mundo, de verdade. Para finalizar, aquele agradecimento para a família. Vai ficar eternizado, hein? YouTube eterniza. Seu pai, seu irmão, você, daqui a 20 anos, 30 anos, vai rever esse vídeo e vai lembrar. Quero agradecer a toda a minha família aí por todo o apoio que todos tiveram. Eu quero agradecer em especial 2 pessoas, o meu pai e o meu irmão, mais em especial o meu pai, que foi a pessoa que sempre esteve ali comigo, me levava nas provas, me abraçava quando eu precisava abraçar, chorava junto comigo quando eu precisava chorar. Como eu disse, eu moro numa casa muito pequena, então a gente basicamente viveu junto ali todo esse período de preparação e quando eu pedia para um pouco mais de silêncio, ele me ajudava, sempre me ajudou durante toda a minha trajetória. E sempre me deu motivação, assim, foi a única pessoa que nunca contrariou o que eu estava determinado, que sempre me apoiou. Assim, se é isso que você quer, eu vou estar aqui para te apoiar. Então, muito obrigado, paizão, de verdade, você foi excepcional nessa trajetória toda. Vamos acabar por aqui, né? Senão, meu irmão, aí a gente faz baixaria aqui, né? Pô, a gente é do EB, não pode dar esse mole, não. Nicolas, agradeço obrigado, demais, parabéns, cara. Que Deus abençoe a sua carreira. Vai começar começou com o pé direito, vai continuar com o pé direito e vai sair também com o pé direito dessa formação. O Exército ganha muito com você, muito mesmo. Eles ainda não têm essa noção, né? Mas vão ganhar muito com você. Você será um excelente oficial da Força. E as portas estão abertas para visita. O churrasquinho lá em Campinas pode marcar com a turma, né? Estarei disposto a participar, fazer esse sacrifício de comer uma carninha com vocês lá, né? E qualquer coisa que precisar, sempre estarei à disposição. Tamo junto. Muito obrigado, de verdade. Valeu, galera. Tamo junto.